Qual o seu olhar sobre Jesus? Um olhar saudoso ao que partiu ou um olhar imperativo naquilo que ele nos comissionou? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Muito bom dia para você que nos acompanha. Como fazemos todos os domingos, estamos falando de um capítulo da Bíblia. Capítulo esse que nós postamos durante a semana. Você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos e nos ajude a propagar a palavra de Deus nesse ministério simples, porém, que nos leva a vários locais. Muitas pessoas têm nos acompanhado e têm entendido um pouco melhor a Bíblia, porque eu falo de uma maneira bem simples para que você possa entender mesmo, tá bom? Também estamos no Facebook, estamos no Instagram. No Facebook eu posto o capítulo todinho durante a semana, de segunda a sábado. Você que gosta de ler, vai lendo a Bíblia comigo. E no final de semana esse vídeo também vai para essas plataformas. Nessas plataformas também eu coloco vídeos curtos de 1 minuto todos os dias. Ou seja, você tem várias possibilidades de nos acompanhar, tá bom? O último capítulo do livro de Marcos, o capítulo 16, trata dos momentos pós-ressurreição de Jesus. Hoje nós podemos dizer, ele vive. Era sábado, um dia triste para os discípulos seguidores de Cristo. Eles que por um longo tempo estiveram com a presença do Mestre, agora estavam sozinhos, tristes e confusos. Entretanto, na manhã do primeiro dia da semana, algo maravilhoso ocorreu. Jesus ressuscitou. Naquela madrugada, algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus para ungir o seu corpo como um ato de pura devoção. Ao chegarem no local, se depararam com o túmulo de Jesus aberto e vazio. Um anjo estava lá para anunciar as boas novas. Ele havia ressuscitado. A pedra do túmulo não foi removida para que Jesus saísse. Ela foi removida para que elas entrassem e constatassem que, como ele predissera, havia acontecido. A partir do versículo 9, temos a impressão de que Marcos resolveu fazer um adendo ao seu livro. Ele já havia relatado a morte de Jesus e a sua ressurreição. Contudo, ele precisava documentar algo mais. Marcos relata uma série de aparições de Jesus. Devemos nos lembrar que o livro de Marcos, apesar de não estar nessa ordem na Bíblia, foi o primeiro dos evangelhos escritos. Esses relatos das aparições de Jesus foram o que encorajaram os seus discípulos para assumir a responsabilidade pela pregação da palavra. A Bíblia esclarece que Jesus apareceu aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Sendo assim, existe e é bem possível que muitas dessas aparições não foram descritas nos textos bíblicos. Além do mais, muitas aparições relatadas foram escritas com ponto de vista diferentes, ou seja, por outros autores. No versículo 14, depois de aparecer a várias pessoas, Jesus ressuscitado se manifestou aos 11 discípulos. Nota-se que não acreditaram no relato de quem já havia visto antes, mesmo o próprio Jesus já tendo mencionado tal fato a eles anteriormente. Jesus aparece a eles para fortalecê-los para a grande missão. Essa missão, meus amigos, consiste em levar as boas novas para todo o mundo. Nada pode impedir, nem intempéries, nem montanhas, nem mar, nem governantes ou inimigos da palavra poderá impedir essa missão. E esse fato pode ser constatado porque nesses 20 séculos passados, a palavra de Deus só cresce. Tivemos momentos muito difíceis, ainda existem muitos países
que proíbem a propagação da palavra de Deus, mas ela continua sendo propagada. Inclusive o nosso país, que fora descoberto em 1500, a palavra de Deus chegou até aqui. Então, isso está ocorrendo. No versículo 16 é mostrado que o evangelho não pode ficar estagnado, ele é dinâmico. É bem simples. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, sem mimimi, ou seja, quem não crê vai para o inferno. Pesado, né? Mas é exatamente isso. Jesus fala sobre o batismo. Não é a água do batismo que salva, mas a graça de Deus recebida por meio da fé. O próprio Jesus concede ao criminoso da cruz a oportunidade de salvação, sem ele ter sido batizado. O fato é que o batismo nas águas é uma importante etapa na vida daqueles que se entregam a Cristo. Apesar disso, sem fé, o batismo é nulo. Aqueles que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador serão condenados, sendo batizados ou não. Chegando nos versículos 17 e 18, temos uma garantia: sinais que acompanham aqueles que creem. Todo cristão é condicionado para realizar sinais que já são manifestos da obra de Cristo. Vamos a eles. Expulsar demônios. Você pode ler em Mateus 10 e 8. Falar em novas línguas com o direcionamento do Espírito Santo. Você pode ver isso em 1 Coríntios 12. Pegar serpentes. Está lá em Atos 28, versículos 3 a 6. Todavia, não significa que devemos provar Deus, colocando-nos em situações de risco de maneira desnecessária. O próprio Jesus nos deixou essa advertência. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Mateus 4 e 7. Aí chegamos ao versículo 19, que é muito lindo. Ele relata a ascensão de Jesus Cristo. A mesma coisa está escrito no Salmo 110 e 1. Ele se assentou à direita de Deus. Jesus é o Senhor incondicional, absoluto, irrestrito. Esse advento é a sua vitória categórica sobre a morte e sobre todos os reinos do mundo. O livro termina relatando que os seus discípulos é aquele que aprende, passaram a ser chamados de apóstolos, ou seja, aquele que é enviado. Jesus agia com eles durante seus ensinamentos, testemunhando a sua presença no agir e no falar. Hoje em dia temos muitos pregadores que pregam maravilhosamente bem, mas não agem da mesma forma. Ou seja, pregam aquilo que não fazem. Quando nós colocamos nossa confiança em Cristo, Ele nos acompanha nessa jornada. A seara ainda é muito grande. Muitas pessoas ainda precisam ouvir sobre Jesus. Ele está vivo e nos auxilia nessa missão. Não podemos esmorecer. Pense nisso. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.